Olá, estamos aqui para falar do nosso tema número 2 da apostila de redação do curso Suzana Luz 2018.2. E a nossa temática dessa semana é sobre a adoção de políticas para o aumento da doação de sangue no Brasil. Nós sabemos muito bem que aqui no Brasil nós temos um índice baixíssimo de doação de sangue, de tal forma que muitas vezes o Ministério da Saúde tem que vir a público fazer campanhas para buscar mais doadores. Nem sempre esses bancos conseguem atingir o mínimo ideal, não é nem o ideal, é o mínimo ideal de sangue em seus postos. E exatamente também temos percebido vários Enems em que eles colocam alguma questão de interpretação de texto sobre esse tema, o que me chamou a atenção e também é um problema que nós temos aí na nossa sociedade em termos de saúde, e eu e minha equipe resolvemos colocar essa temática para vocês, tudo bem? Quero ressaltar que esse tema já foi trabalhado como simulado na nossa turma de redação avançada. Então eu também vou pegar um pouquinho da experiência que os alunos tiveram para vocês se aproveitarem dela e acertar naquilo que eles acertaram e não errar naquilo que eles erraram. Tudo bem? Então, eu vou começar falando sobre os textos de apoio que encampam aí a nossa temática, que no caso são um texto que trabalha com dados estatísticos, né? Então, conhecidos mundialmente pela simpatia com que tratam o visitante estrangeiro, os brasileiros são menos solidários com seus semelhantes. Não, o termo semelhante aqui não ficou muito legal, mas quem escreveu o texto poderia ter dito, né, por seus compatriotas, alguma coisa assim. Pelo menos quando o assunto é doar sangue. Dados da ONU apontam que o Brasil, apesar de coletar o maior volume em termos absolutos da América Latina, doa proporcionalmente menos do que outros países da região. Quando se analisa a totalidade de doações no continente americano, o país também fica atrás dos Estados Unidos e Canadá. O estudo revela outra peculiaridade da doação de sangue no Brasil. 59,52% são voluntários, né? É uma proporção inferior ao praticado, por exemplo, em Cuba, em que 100% dos doadores são voluntários. A Nicarágua também, a Colômbia 84% e Costa Rica 65%. O restante, ou seja, 40,48%, é formado por doadores de reposição, ou seja, aqueles que doam por razões pessoais, né? Então você sabe de uma pessoa que está internada no hospital, um parente, um amigo, e você é convidado ou convocado a doar sangue, né? Então você vai lá e doa. Então aí você já não é um voluntário, né? O outro texto vem aí e pergunta: quem não pode doar sangue? Então, no Hemocentro, você pode ser impedido de doar sangue se tiver idade inferior a 16 anos ou superior a 69, tiver um peso inferior a 50, estiver com anemia, que dá lá naquele teste, né? Estiver com hipertensão no momento da doação, estiver com aumento ou diminuição do batimento cardíaco no momento, que também é medido lá, estiver grávida, estiver com febre, estiver amamentando, a não ser que o parto já tenha ocorrido há mais de 12 meses, ou se você levar uma criança menor de 13 anos ao hemocentro, sem uma outra para acompanhar essa criança, porque às vezes na hora de doar sangue você passa mal, e aí quem que vai cuidar daquela criança que está ali, né? Quando elaborei essa proposta, eu deixei de colocar outras restrições, mas sobre as quais eu vou tratar aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Por quê? Porque também você quer testar um pouquinho do conhecimento do aluno, porque a gente quer saber se realmente o aluno está inteirado da temática, né? Nós vamos ver aí que existe uma portaria, que é a portaria número 158 de 2016, que no seu artigo 64, ela traz outras formas de restrição à doação de sangue. Eu vou ler para vocês quais são essas restrições, tá bem? Então, artigo 64. Considerar-se-á inapto temporariamente, né, temporário por 12 meses,
o candidato tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo. Número 1, que tenha feito sexo em troca de dinheiro ou de drogas, ou seus respectivos parceiros sexuais tenham feito sexo em troco de dinheiro ou de droga, porque é considerado um grupo de risco. Risco do quê? Risco do hemocentro recolher aquele sangue e a pessoa que recolheu ser contaminada, risco da hora de se fazer um teste, o teste em si não ser eficiente e esse sangue estar contaminado e ser passado para uma outra pessoa. Teste para quê? Para você não perder tempo em fazer os testes para aquele tipo de sangue e de repente todo o trabalho dos funcionários, de equipamento, de material e do próprio teste estar prejudicado, né? Mas não para por aí. 2, que tenha feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos, ou seus respectivos parceiros sexuais tenham feito a mesma coisa, tá? Ou tal coisa. Então, se eu sou uma pessoa promíscua, que eu saio por aí fazendo sexo com todo mundo, eu também estou proibido de doar sangue. 3, que tenha sido vítima de violência sexual ou seus respectivos parceiros sexuais. Então, de repente, eu posso ter sido vítima, não posso doar sangue. Ou meu parceiro sexual foi vítima, não posso doar sangue. 4, homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras sexuais destes. Nesse quesito, nós temos hoje uma ação direta de inconstitucionalidade, peraí, vou colar aqui o número dela, é 5543, que está tramitando em que alguns grupos acusam essa cláusula, esse item de ser uma cláusula discriminatória, porque estaria excluindo do processo de doação de sangue os homossexuais. O governo se defende, o Ministério da Saúde se defende, dizendo que não há uma cláusula aí dizendo que homossexuais não podem doar. Então, eles presumem que há uma pessoa que seja homossexual, só que ela não pode ter praticado o ato sexual nesses 12 meses. Aí ela realmente poderia fazer a sua doação de sangue. Então, você pode imaginar que realmente, assim como existem heterossexuais que eventualmente não praticam sexo, há também homossexuais que não praticam ato sexual e, portanto, estariam sim aptos aí a doar sangue. Então, para alguns, a interpretação de que ela é realmente uma lei que taxa o homossexual como impedido de doar sangue, outros dizem que não. E aí você é que vai opinar também, se quiser, se for o caso da sua tese. 5, que tenha tido relação sexual com pessoa portadora de infecção pelo vírus HIV, hepatite B, hepatite C ou outra infecção de transmissão sexual ou sanguínea. 6, que possui histórico de encarceramento ou confinamento obrigatório não domiciliar superior a 72 horas durante os últimos 12 meses, ou os parceiros sexuais dessa pessoa tenham passado por essa situação. Aí está implícita uma situação triste, né? Em que a pessoa coloca esse enclausuramento como um risco da pessoa ter contraído alguma doença e aí não poder ser doador de sangue. Então a pessoa é punida 2 vezes, na verdade, né? Item 7, que tenha feito piercing, tatuagem ou maquiagem definitiva, sem condições de avaliação quanto à segurança do procedimento realizado. Então, realmente é muito difícil, né? Se eu fiz uma maquiagem definitiva ou coloquei um piercing, então eu estou aí por 12 meses impossibilitado de doar sangue, porque não se sabe realmente, não há como provar se eu fiz esse procedimento de forma segura ou insegura. Então, se você for lá fazer a doação de sangue e tiver com um piercing, eles vão te perguntar quanto tempo você fez e temos que ser honestos, né? Porque se há essa cláusula, existe alguma razão ou alguma experiência negativa relacionada, né? Que seja parceiro sexual de pacientes em programa de terapia renal substitutiva e de pacientes com história de transfusão de componentes sanguíneos ou derivados. Também está impedido. Que teve acidente com material biológico ou, em consequência, apresentou com contato, né, nesse incidente com mucosa ou pele não íntegra, ou seja, de repente um machucado que você tem, alguma coisa assim.
com referido material biológico. Também estão impedidos aí por 12 meses de doar sangue, tá? Aí vem o artigo 65, que também é interessante. Quanto ao histórico de cirurgias e procedimentos invasivos, deve ser observado o disposto no anexo 2, né? E fala assim, no parágrafo 1º, o candidato submetido à cirurgia deve ser considerado inapto por tempo variável de acordo com o porte do procedimento e evolução clínica. E no parágrafo 2º, vem falar sobre procedimentos odontológicos, né? Então, se de repente você fez um implante, alguma coisa assim, talvez você esteja inapto também. Aí, no momento da entrevista, lá na hora de doar sangue, você tem que declarar e dizer o que você fez, qual o procedimento. E também um procedimento endoscópico, né, o parágrafo 3º, leva à inaptidão de doação de sangue por 6 meses. Eu, por exemplo, acabei de fazer uma endoscopia, faço outra agora no sábado, estou impedida de doar sangue durante 6 meses. Tô com dor de estômago porque tem uns alunos aí que dão cada problema pra gente, que com licença, né? Não, a culpa não é de vocês, fiquem tranquilos, tá bom? A gente só fala assim pra vocês ficarem, coitada da professora, vou trazer um presente pra ela, né? Bom, essas são as inaptidões, então, que eu não coloquei na proposta de redação, mas que vocês devem pesquisar para depois fazer esse plus. Lembrem que se a gente fica restrito ao que está na proposta de redação, nós não alcançamos o nível da autoria, então vocês têm sempre que trazer elementos novos para esse debate, tá bom? O último texto de apoio, ele fala assim, A, B, O ou AB. Quase 40% dos brasileiros não sabem responder essa questão, aponta a pesquisa Datafolha feita no mês passado. E aí ele vem estimular, né, que nós saibamos que existe o programa Julho Vermelho, é o nome da campanha cujo objetivo é estimular as doações de sangue. O mês não foi escolhido à toa, é quando os voluntários esmorecem. Férias, resfriado típico da época, um resguardo de 30 dias pós-vacina da gripe, explicam o menor movimento nos bancos de sangue no inverno, tá bem? Então esses dados aí eu recolhi da Folha UOL, em 2017, que foi quando eu elaborei a apostila desse ano, tá? Bem, frente a esse tema, nós temos várias teses, vários recursos argumentativos, várias propostas interventivas para trabalhar. Eu só quero ressaltar o seguinte, eu li uma redação que dizia assim, que o doador de sangue que tem benefícios como meia entrada em cinema, meia entrada em teatro, ou se for, sendo funcionário público, um dia de folga, ou até mesmo aquela pessoa que vai fazer um concurso público, se for doadora, já tem uma pontuação diferenciada, que isso não deveria existir. Porque o ser humano tem que ser altruísta espontaneamente, não pode ficar pensando em ganhar alguma coisa. Isso não é bem assim, né? Vocês podem ir lá para o exemplo dos Estados Unidos, em que a pessoa ganha inclusive dinheiro para poder doar sangue. Isso daí a gente vê em vários filmes, em livros, e quem já morou, viveu lá, sabe disso, tá bom? Então, o que poderia ser feito aqui no Brasil também para estimular as pessoas a doarem sangue? Vocês leram aí o texto do Lauri. O Lauri trabalhou com uma ideia muito interessante, que a restrição a homossexuais seja derrotada, que isso não exista mais, que não seja realmente, não continue a ser uma restrição. Ele parte do princípio de que tanto homossexuais como heterossexuais podem praticar aquilo que está previsto nesse artigo 64 da portaria do Ministério da Saúde, e que a gente estaria, toda a nação estaria desperdiçando um número de pessoas, uma boa parcela da população que está aí impedida de doar sangue, sendo que poderia estar desimpedida. Ora, se a tese dele foi para não haver mais essa restrição, é óbvio que a proposta interventiva dele vai ser o quê? Que haja a liberação. Isso que é a coerência do texto. A minha proposta interventiva, ela tem que estar ligada diretamente com a minha tese. O que acontece de vez em quando é que vocês colocam uma tese, esquecem dessa tese lá na introdução e trazem uma proposta interventiva que não tem relação. Isso não pode acontecer, tá bem? Eu vou passar a ler para vocês e comentar algumas teses colocadas então pela turma avançada quando eles fizeram essa redação.
Uma eu já coloquei que foi a do Lauri, a Magda também defendeu essa tese, né, de que não haja mais restrições a homossexuais. Outros alunos defenderam uma tese bem interessante, que seria o oferecimento de incentivo fiscal a empresas que, no seu interior, valorizassem aqueles funcionários que doam sangue, estimulando por campanhas. Estimular é uma coisa, né? Obrigar é outra, porque daí nós estaríamos frente a uma empresa que pratica um tipo de bullying, né? Obrigar o funcionário a fazer isso não existe, mas estimulá-los existe sim. Outros alunos falaram que tem que ter um envolvimento maior, um programa mais forte do próprio Ministério da Saúde, né? Que deve disponibilizar demais unidades móveis de coleta de sangue. Então, às vezes, uma pessoa que mora lá na periferia, pegar 2 ônibus ou um metrô para se dirigir até um hemocentro, para lá fazer a sua doação de sangue, é muito mais difícil. Então, a pessoa acusou, disse que esse número reduzido de brasileiros é uma culpa da inaptidão do Estado, e se o Estado fosse um pouco mais eficiente, destinasse mais verbas para esse setor, haveria mais doação. A pessoa foi muito... fez uma colocação muito interessante, eu gostei bastante, né? Ela coloca então que tem que se facilitar essa doação de sangue. Para tanto, os alunos usaram alguns recursos argumentativos interessantes também, né? Eles falaram de Thomas Hobbes, né? O homem é lobo do homem, para dizer assim que assim como nós podemos nos ajudar quando há um estímulo à ação, nós também podemos boicotar. Nós podemos virar as costas, nós podemos, é o que muitas vezes a gente faz, a gente não se envolve com uma campanha como a do Julho Vermelho, não é verdade? Falaram de Locke, que o homem se corrompeu, né? Falou dessa corrupção do homem, que esqueceu que o seu semelhante está ali para ser servido por ele, porque um dia vai chegar a vez dele ser servido. Então, se eu posso doar o sangue, por que não fazê-lo? Se eu não tenho nada que me impede, por que não fazê-lo, né? E não são pessoas que não podem, que se eximem, né? São as pessoas que podem doar, mas que se eximem. Tem medo, acho que vai ter dor. Não tem nada disso, não tem dor nenhuma, né? Eu dou sangue e não existe isso, não existe dor. Alguns mencionaram uma filosofia muito interessante, que é a filosofia Ubuntu, na África, né? Nós temos aí, até já coloquei no nosso canal do YouTube, alguns vídeos tratando sobre... que fala exatamente que a comunidade vai para frente, progride, quando todos progridem junto, quando todos caminham junto, tá bem? Então, nós também podemos falar dessa filosofia, Ubuntu, que é bem interessante. Alguns alunos mencionaram Francisco de Oliveira, né, na sua teoria do ornitorrinco. Eu realmente não me lembro exatamente como fizeram, né? Mas talvez trataram desse contraste que existe no Brasil. Vocês gostam muito de falar sobre isso. Pode falar desde que case, desde que a coisa fique coerente realmente com a temática, tá bem? Alguns mencionaram o Bauman nas nossas relações líquidas, né? Em que nós, às vezes, até temos amizade com uma pessoa, mas não nos colocamos a seu favor realmente, em que não nos preocupamos com o outro. Então, se eu posso doar sangue, por que não fazê-lo, né? Eu não tenho nenhum impedimento físico, religioso, por que não fazê-lo? Mencionaram Kant, né? O homem é aquilo que a educação faz dele. Mencionaram também a questão do altruísmo, que as pessoas têm que ter essa abertura, né, para o outro. E como propostas interventivas, eles trabalharam mais uma questão interessante, que ao invés de ter apenas o Julho Vermelho, que a campanha fosse continuamente colocada na televisão, que houvesse o envolvimento de celebridades, porque infelizmente o Brasil é movido a isso, né? Que houvesse também um trabalho mais efetivo nas universidades, onde há jovens que estão com uma idade e também tem peso, né, devido à idade que tem, e esclarecimento para fazer essas doações. Que também houvesse um comprometimento maior de todos os médicos, de todas as áreas da saúde, que todos eles, no momento de consultas, questionassem seus pacientes sobre doação de sangue.
se podem fazer, se tem alguém na família que possa fazer, né? Enfim, eles citaram principalmente o Ministério da Saúde e até o Ministério do Trabalho como elementos importantes na divulgação desse ato de doar sangue. Tudo bem? Então, olha, gente, é um tema muito riquíssimo aí, dá pra gente fazer bastante coisa legal. A princípio parece um tema difícil de se fazer, mas não é um tema difícil. E depois no Enem, caso caia qualquer coisa parecida com isso, como temática, vocês vão aproveitar com certeza essa experiência, tá bom? Então, se vocês gostaram aí do vídeo, da explicação, vocês podem colocar um likezinho aí pra mim, que eu acho legal, e divulguem nosso canal no YouTube também para os seus colegas, tá bom? Grande abraço da professora Suzana Luz, boa redação para vocês.